Pode sentar, querido. Hoje nós começaremos uma série de exposições no livro de Gálatas. Este livro já foi exposto aqui na primeira igreja, mas acredito que há mais de 15 ou 20 anos. E nós retornaremos novamente a este livro quando teremos ali do Senhor a instrução que a Escritura Sagrada nos dá para nós, gentios, a erva brava que foi enxertada na igreja do Senhor. Aprendemos como devemos de fato agir neste mundo. Essa carta, ela é considerada uma das primeiras que Paulo escreve. E Paulo, na verdade, ele escreve essa carta motivado por um problema muito sério. É porque quando a igreja de Jerusalém, ela se espalha, ela começa com os judeus e ela permanece com os judeus se espalhando, Paulo também é enviado para pregar o evangelho aos gentios. Ele é chamado pelo Senhor para o exercício desse ministério junto com outros colegas e companheiros missionários. E Paulo, então, quando ele prega o evangelho para os gentios, de fato ele entende que todos os preceitos cívicos, os preceitos cerimoniais dos judeus, todos eles se encerraram no Senhor, permanecendo apenas a sua lei moral. Mas, infelizmente, grupos que estavam em Jerusalém e que depois se espalham pelas igrejas, eles diziam que para alguém ser um cristão, ele deveria ser um judeu prosélito, alguém que deveria ter o mesmo comportamento de Israel, esse Israel físico, esse Israel étnico. E um dos pontos que mais utilizavam era a circuncisão. Eles diziam que as pessoas deveriam se circuncidar. E é importante que essa carta, ela vem justamente como um ataque de Paulo contra esse movimento judaizante. Mas nós precisamos entender de fato o que significa isto, porque muitos hoje cometem uma confusão perigosíssima, porque as pessoas acreditam que Paulo aqui, ele está falando contra a lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, o que de fato é um absurdo, porque a lei moral de Deus, ela foi instituída para a humanidade, ela não foi instituída somente para uma nação. As leis civis e as leis cerimoniais, sim, elas diziam respeito a uma nação, a um grupo, a uma etnia, a de fato um país que tem o seu costume e que deveria levar esse costume de acordo com a vontade de Deus. E todos esses preceitos cerimoniais e também cívicos ou civis apontavam para Cristo. Portanto, Cristo é aquele que de fato viria. Tanto é verdade que ao olharmos para a lei civil no Velho Testamento, vemos que ela se expande, ela cria uma nova roupagem no Novo Testamento, quando Paulo, por exemplo, reconhece as autoridades do Império Romano como ministros de Deus. Então não era apenas o rei em Israel, rei que já não existia mais, mas todas as autoridades são instituídas pelo Senhor para que estejam voltados para a sua lei moral e apliquem, portanto, esta lei. No entanto, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, muitos crentes hoje fazem essa confusão, e eles começam agora a falar contra a lei moral de Deus. Eles vão dizer que essa história de guardar o Shabat, de guardar esse dia, isso já passou. Paulo está combatendo, e de fato as pessoas não entendem o contexto em que Paulo trata aqui. E o grande problema é que também este mandamento, ele não só está presente na lei moral, mas ele também está presente na lei civil e também está presente na lei cerimonial. Havia toda uma cerimônia sabática que os judeus deveriam cumprir, assim como havia também toda uma obrigação civil para o cumprimento do mandamento. Portanto, estas obrigações civis e cerimoniais do mandamento da guarda do dia do Senhor caíram todas. Elas de fato não têm mais vigor sobre a igreja de Cristo nos últimos dias. Mas isto não significa dizer que enquanto lei moral ela deixou de existir.
E é por isso que Paulo, nessa carta, ele vai mostrar que nós devemos entender que a lei não nos leva à salvação, a lei nos leva e nos aponta o pecado e também nos leva como um professor rígido até Cristo, para que entendamos a sua obra. É por isso que no final desta carta, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E há uma expressão muito interessante no verso 18, quando ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Qual é o significado disso? Significa dizer que ele não está debaixo do jugo da lei, porque ele está de fato cumprindo a lei em Cristo. E para que não haja nenhuma dúvida quanto a isto, no capítulo 6 de Gálatas, verso 2, preste atenção no que Paulo diz. Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. E é lei aqui, isso aqui não é um eufemismo, não é uma palavra simbólica, é a lei. E eles entendiam o que isso significava. Assim cumprireis a lei de Cristo, a lei do Senhor, a lei dada a Moisés nos seus 10 preceitos. E é por isso que ele mesmo, no capítulo 5, verso 14, ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então Paulo aqui, ele incentiva a lei moral, dizendo que de fato a lei moral, ela deve ser cumprida, mas não para a salvação, e sim para a santificação, porque Paulo mesmo vai tratar, como nós veremos aqui mais à frente, a redenção ativa de Cristo, ou seja, Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, não temos mais nenhuma dívida com relação a esta lei, nós apenas vamos amá-la e vamos segui-la para a nossa santificação. Então eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender exatamente o que Paulo está dizendo aqui, para que eu não caia naquilo que é conhecido como anomismo. O que significa essa expressão? Isso é uma expressão não só teológica, mas ela também pode se aplicar a outros contextos, em que as pessoas dizem que não há mais lei, não há nenhuma lei a ser seguida. Há uma divisão extremamente confusa, e uma divisão que não ajuda em nada, e que nos leva a ter uma tendência mais libertina, me permitam, mas isso obviamente não é regra, existem honrosas exceções, que vai dizer o seguinte: Velho Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Mas é tão interessante perceber que no Velho Testamento, Paulo diz que Abraão foi salvo pela graça, o nosso pai da fé foi alcançado pela graça do Senhor, esta graça que todos devem seguir. É interessante que Abacuque fala: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. E essa expressão, como nós vimos domingo passado, pela graça do Senhor, ela demonstra a fé salvadora, a fé que faz com que eu creia no Senhor. Enquanto no Novo Testamento nós temos o próprio Cristo falando para aquele jovem rico acerca da lei do Senhor que ele deveria cumprir. Nós temos João na sua primeira epístola falando sobre o cumprimento da lei, que é a lei do Senhor, a lei de Cristo, a lei do amor. E por que é a lei do amor? Porque o próprio Cristo disse que a lei moral, ela se resume em 2 grandes mandamentos. O primeiro é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, que decorre do primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está a lei moral de Deus. Nós vamos de fato aprender isto ao longo da exposição de Gálatas e entender o que Paulo está de fato combatendo, e a prática mais contundente daqueles judaizantes, que é combatido por Paulo e pelos apóstolos da sua época, era quando iniciava o processo de obrigar todo crente a praticar a circuncisão. Eles diziam: se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. E isso de fato indignou os servos do Senhor.
Paulo principalmente, porque havia pregado o evangelho da graça, o evangelho que tem a lei como aio até Cristo, cuja finalidade da lei é Cristo, e quando o Cristo mesmo cumpre a lei em nosso lugar, e agora salvos da ira de Deus, e não mais debaixo da acusação da lei, olhamos para a lei como uma carta de amor que expressamos para com o nosso Deus. Essa carta aqui aos Gálatas, ela foi escrita por volta do ano 48, isso não é preciso, não há como precisar, mas como se trata de uma das primeiras cartas de Paulo, certamente foi no início ali do seu ministério, após a sua ida para esta região. E como eu disse, o motivo foi o ataque contra os judaizantes. O destino dessa carta não foi para uma igreja na Galácia, né? A Galácia era uma região. Existiam ali várias igrejas que foram fundadas por Paulo, como a igreja de Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, foram todas fundadas por Paulo, como nós podemos ver lá em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. Então essa carta ela foi distribuída para várias igrejas, e essas igrejas então foram instruídas pelo Senhor. E hoje nós veremos a saudação, ou seja, o início dessa carta e as implicações teológicas e a intenção de Paulo, já introduzindo o seu tema principal, que é o combate ao legalismo, o combate aos judaizantes, o combate àqueles que obrigavam a circuncisão e obrigavam as leis civis e as leis cerimoniais para os crentes gentios. Então, Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas, no plural, da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus e Pai, instrui-nos, ó Deus, na Tua palavra. Queremos, ó Senhor, compreendê-la pela manifestação do Teu Espírito Santo e pelos guias preciosos, ó Deus, deixados pelos nossos pais do passado, porque queremos de fato pregar o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, a mesma lei moral, a mesma salvação, a mesma graça, a mesma fé. Por isso, ó Senhor, guia-nos, e que de fato ouçamos a voz de Cristo neste momento, que não seja a voz pálida do pregador, porque é pecador, e o que será dito aqui também será para ele. Mas, Senhor, que Cristo fale ao nosso coração, e que de fato sejamos quebrantados e edificados, destruídos e reconstruídos, ó Senhor, para que saiamos daqui renovados na nossa aliança, e assim sirvamos com alegria ao Senhor ao longo desta semana. Fala, ó Senhor, por meio de Cristo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele inicia essa carta falando de um tema que era exatamente um dos pontos que ele estava tentando ali demonstrar aos seus leitores, a sua autoridade. De onde vinha a autoridade de Paulo? E veja que as pessoas, ou seja, aqueles líderes judaizantes, eles diziam: mas quem é esse Paulo? Ele nem faz parte dos 12, ele tem autoridade dada por quem? Nós conhecemos os 12 apóstolos, conhecemos aqueles que foram instituídos pelo próprio Cristo, mas quem é esse Paulo? Ele está debaixo da autoridade de quem? Quem de fato, como autoridade sobre ele, concedeu a ele este ministério? E aí veja que então Paulo, ele vai trazer aqui um princípio que não se aplica somente a ele, mas se aplica também a nós. Ele diz: Paulo apóstolo,
E aí ele já começa a responder àquela igreja dizendo: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O que Paulo está dizendo é: esses falsos líderes que cobram de mim essa autoridade humana, essa autoridade de homens acima de mim, eu quero dizer que não há nenhum deles acima do meu ministério. Não há nenhum deles com poder para conceder a mim o ministério da pregação da palavra, mas ele diz: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que aqui Paulo ele usa na sua expressão o seu ministério, apontando de fato para Cristo. Cristo é de fato aquele que concedeu esse ministério. E nós sabemos que isso acontece inclusive literalmente, porque Paulo ia para Damasco e ali então ele cai por terra e o Senhor aparece a ele e o comissiona, o converte e o comissiona dizendo: você será o pregador, você será o apóstolo aos gentios, e para isto você há de sofrer, porque até aqui infringiste sofrimento sobre o meu povo, agora você vai aprender o que é sofrer por causa deste evangelho. E ele então, quando fala acerca desta autoridade que possui, que é a autoridade dada por Cristo e por Deus Pai, ele vai dirigir essa carta a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. E Paulo aqui, ele já remete à ideia de que a igreja do Senhor é uma família composta por companheiros, por amigos, por irmãos. Por isso, meus amados, eu creio que um dos pontos mais tristes que nós podemos encontrar numa igreja é a indiferença quanto à comunhão. Isso é muito triste. Quando eu não tenho interesse nenhum em me envolver com os meus irmãos, quando eu não tenho interesse nenhum em conhecê-los, saber a sua vida e poder partilhar e até mesmo carregar as cargas uns dos outros. O companheirismo diz respeito ao fato de que eu me preocupo com aquele que está ao meu lado e aquele que está ao meu lado se preocupa comigo. Por isso, se uma igreja ela é apenas formada por aqueles que têm interesse em si mesmo, ou seja, ele vem, cumpre a sua obrigação, participa do culto e depois não se importa mais com a comunhão, seja no pós-culto, seja durante a semana, dadas as oportunidades do Senhor Deus, esta pessoa, ela está doente. Ela é crente, ela é salva, mas ela é doente espiritualmente. Porque aqui nós encontramos a igreja como uma família. Se eu não tenho a capacidade dada por Deus de olhar para a minha igreja local e perceber ali irmãos, que é o que Paulo diz, irmãos, companheiros, de fato há um problema no meu coração, há um problema no meu interior, e Paulo vai demonstrar que de fato esse companheirismo e esta comunhão vem como resultado da graça e da paz vinda de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele demonstra a sua autoridade, ele demonstra a sua comunhão, ele mesmo se coloca em comunhão com aqueles irmãos, chamando-os de família, chamando-os de amigos, de companheiros, de pessoas que estão ali entrelaçados em laços de amor, e ele então vai falar dessa graça e dessa paz, como nos diz o verso 3. E para entendermos o que significa de fato graça e paz, é claro que aqui nós temos duas palavras que também eram utilizadas na saudação, porque quando um gentio, por exemplo, ele saudava, pelo costume hebraico ele dizia paz, e pelo costume romano e grego ele dizia graça, vindas do Senhor Deus. Mas essas palavras, elas possuem um fundo teológico, doutrinário, extremamente profundo, porque quando eu falo de paz, isso significa dizer que eu tenho paz com Deus,
eu não sou mais o seu inimigo. Paz é quando duas pessoas, elas não vivem uma guerra. E neste mundo, nós temos dois tipos de pessoas. Existem aquelas que são amigas de Deus, filhas de Deus, que de fato têm o seu Espírito Santo no interior, e existem aquelas que, não obstante sua religiosidade, não obstante sua frequência numa igreja cristã, não obstante leituras esporádicas da Bíblia, não obstante rezas e orações, essas pessoas são inimigas de Deus. E esta inimizade leva a um ambiente de guerra. Por isso, o que nós temos como família e companheiros, como aqueles que vivem a comunhão dada pelo Senhor, isso se dá por conta da graça e da paz de Deus, quando Paulo diz no verso 3, graça a vós outros e paz. Mas não é uma paz meramente hebraica, não é uma graça meramente greco-romana, mas é uma graça e uma paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós olhamos aqui Paulo falando sobre graça e paz, ele está falando aqui de elementos que são externos e internos. O que eu quero dizer com isso? Graça é um bem externo. Ninguém traz graça dentro de si. A graça está no Senhor Deus, que está nesse aspecto fora de nós. Ele concede graça sobre nós. Graça era uma expressão muito conhecida, e o seu significado na Escritura Sagrada pode ser traduzido por uma expressão muito simples: uma dádiva imerecida. Os gregos, eles gostavam muito de usar essa palavra, e a palavra graça é charis, que é de onde vem a palavra carina, de onde vem a palavra caridade, de onde vem essas expressões na língua portuguesa. E eles usavam essa expressão, por exemplo, quando eles contemplavam a criação, viam algo muito belo, muito lindo, que eles não construíram, mas que desfrutavam. Então eles olhavam para aquilo e diziam: isto é graça, isto é algo dado a mim, eu não fiz, portanto não mereço, mas eu tenho esta graça. Ou seja, eu olho a atuação de alguém que é gracioso para comigo. Por isso, quando Paulo fala da graça, o que nós encontramos aqui é um bem externo, porque ela está em Deus, é o meio da salvação. Nós somos salvos porque o Senhor Deus aprove ao Senhor dar o seu Filho para morrer em nosso lugar e manifestar a sua graça, um bem tão inefável, tão eterno, tão grandioso e merecido da minha parte. Mas esta graça que é externa, ela gera algo no meu interior. E o que esta graça externa gera no meu interior? Paz. E essa paz, ela é sim, esta sim, é uma postura interna, é o resultado da graça, o resultado da salvação, e essa paz então inunda o meu coração. É essa paz que me faz, por exemplo, estar contente em toda e qualquer situação. É essa paz que me faz um promotor da comunhão na igreja. É essa paz que faz com que eu evite usar a minha língua para denegrir, para destruir a reputação de quem quer que seja e usá-la para a edificação. É essa paz que nos une como corpo de Cristo, e é essa paz que nos une ao Senhor. Ela está dentro de nós. Por isso, muitos que estão dentro da igreja vivem conflitos no seu coração, e estes conflitos geram então ansiedade, sentimentos que tendem a nos afastar e até desconfiar do Senhor. Nós devemos viver a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é trazida por filósofos, essa paz não é trazida por psicólogos, essa paz não é trazida por psiquiatras, essa paz não é trazida por psicanalistas, essa paz não é trazida por sábios deste mundo.
essa paz é plantada por Deus no meu coração. E ainda que eu viva turbulência, ainda que eu esteja no mar revolto, ainda que o mundo caia sobre a minha cabeça, eu estou em paz, porque a paz mais importante na vida de uma pessoa é a sua paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, nada pode abalar o meu coração. Agora, quando Paulo ele fala desta igreja irmanada, desta igreja companheira, desta igreja que é um corpo, desta igreja que é uma família, desta uma igreja que é formada por amigos, quando ele fala que esta igreja é movida por esta graça vinda de Deus e essa paz plantada no interior, qual é o motivo de tudo isto? De onde isso vem? E aí Paulo começa agora a, na sua introdução, mostrar o ponto principal daquilo que ele vai desenvolver. Porque lendo novamente o verso 3, ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós temos um preceito, nós reformados, nós temos um preceito que se aplica doutrinariamente ao que nós chamamos de soteriologia. A palavra soteriologia é o estudo daquilo que é soter. O que é soter? Soter é uma palavra grega que significa salvação. Então o termo técnico soteriologia é o estudo acerca da doutrina da salvação. Dito isto, posso afirmar que a nossa soteriologia, ela possui uma síntese, que nós chamamos de os 5 pontos da graça. Esses 5 pontos da graça vão mostrar o pecador miserável, vão mostrar a atuação de Deus Pai, vão mostrar a atuação de Deus Filho, vão mostrar a atuação do Espírito Santo e vão demonstrar a atuação do homem agora salvo pela graça do Senhor. Estas leis da graça, ou essas doutrinas da graça, primeiro apontam a situação do homem, ele é depravado totalmente. Em seguida, mostra a atuação de Deus Pai. Deus elegeu seus filhos antes da fundação do mundo, e essa eleição é incondicional. Depois mostra a atuação do Filho, porque essa redenção, de fato, ela é uma expiação objetiva, ela alcança apenas aqueles que foram eleitos para a salvação. Cristo não morreu pela humanidade, Cristo morreu pelos eleitos de Deus, somente. Nenhuma gota preciosa do sangue de Cristo caiu em vão naquela cruz, porque aquele sangue vai alcançar todos os eleitos de Deus. Portanto, essa é a atuação do Filho, a atuação do Pai, a eleição, a atuação do Filho, a expiação, a nossa depravação total. Depois então vem a atuação do Espírito Santo, que é a graça irresistível. Ora, o que significa isso? Significa que o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir para o entendimento e para a conversão. Há 2 processos na salvação: regeneração e conversão. São esses 2 elementos. Há contextos em que há apenas a regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é quando o Espírito Santo habita aquela pessoa e ela então passa a compreender, ou pelo menos ser parte do povo de Deus. Por exemplo, João Batista, ele sofreu a regeneração no ventre de sua mãe, porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo ainda como feto. Essa é a regeneração.
Não sabemos se João Batista passou por uma experiência de conversão, mas o que acontece no indivíduo é que primeiro ele é regenerado, porque ele não entende o que é a salvação. Se você prega para um ímpio e ele não tem a regeneração do Espírito Santo, não adianta. Ele passa a vida inteira ouvindo o Evangelho, passa a vida inteira ouvindo sermões, passa a vida inteira ouvindo exposição da Escritura Sagrada, mas ele não entende. Aquilo não causa nada no seu coração. Ele não tem ali a percepção da pregação do Evangelho. Por quê? Porque não houve a regeneração do Espírito Santo. Somente aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, e por esta regeneração, já adultos, ou pelo menos conscientes, eles se convertem. Por isso que a conversão é uma atuação direta do Espírito Santo, que primeiro regenera. Imagine uma pessoa totalmente cega, ela não vê absolutamente nada, e ela está indo em direção ao abismo, e você o tempo todo diz assim: rapaz, não vai nessa direção, olha o abismo. Ele não sabe o que é abismo, ele nunca viu um abismo, ele nunca viu uma falésia na sua vida, ele não sabe o que aquilo significa. Mas se houver uma força superior que desvende os seus olhos e ele passe a enxergar, quando a pessoa diz não vá nessa direção porque há um abismo, então ele olha para frente e vê o abismo, e aí então ele entende o que é aquilo, e aí ele pode então responder positivamente àquilo que o sujeito está alertando. É assim que ocorre a salvação. Isso é tão forte na Escritura Sagrada, que mesmo os nossos irmãos arminianos, que insistem em dizer que a salvação também vem pelas obras, porque a pessoa em si, por sua força, ela vai responder positivamente, mas todo arminiano crente, quando ele prega o Evangelho, e quando ele vai fazer aquilo que é costume dos evangélicos, não é nosso costume reformado, mas os irmãos evangélicos usam muito, que é o apelo, ficar apelando para a plateia. Todo pregador, ainda que arminiano, quando ele vai fazer o apelo, primeiro ele pede algo para a igreja. Ele diz assim: irmãos, nós vamos começar o apelo, eu peço para que a igreja ore para que o Espírito Santo faça o quê? Toque no coração do pecador. Até o arminiano, ele se rende a isto. Até aquele que diz que o homem, por sua força, o homem, pela sua vontade própria, ele vai responder ou não, até ele, no momento do apelo, no momento em que ele deseja que o pecador se arrependa, ele se rende às Escrituras e diz assim: ore para que o Espírito Santo toque no coração dele. E sempre eu brinco com os meus irmãos arminianos, para que você ora nesse sentido? Não, é porque de fato é o Espírito Santo que toca. Eu falei: então você não é arminiano, você é calvinista, porque os calvinistas creem nisto, a regeneração que antecede a conversão. Por isso, quando nós encontramos aqui Paulo falando sobre a salvação em Cristo Jesus, ele vai utilizar esses elementos: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada. Ele vai falar desta regeneração, ou seja, desta atuação do Espírito Santo, que é chamado de graça irresistível. A graça irresistível precisa ser entendida na doutrina da regeneração e da conversão, para em seguida falar sobre perseverança dos santos. E é exatamente o que Paulo diz aqui no verso 4, ele diz: o qual se entregou a si mesmo. O que isso significa? A obra de Cristo, a expiação objetiva pelos nossos pecados. O que isso significa? Depravação total, para nos desarregar desse mundo perverso. O que é isso? Perseverança dos santos, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que isso significa? Significa a atuação do Espírito Santo e a eleição de Deus antes da fundação do mundo.
Paulo, em poucas palavras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz todo esse entendimento. Cristo, ele se entrega, ele se torna maldição em nosso lugar. Essa maldição que nos faz no passado e nos fez no passado depravados totalmente. E esta salvação que é objetiva, alcançando os eleitos. O objetivo é desarraigar, a palavra aqui é libertar. A mesma figura que temos do povo que está escravizado no Egito, e Deus vem como um grande guerreiro, luta contra os egípcios, traz pragas, demonstra a sua ira, demonstra a sua superioridade eterna sobre deuses falsos, para libertar o seu povo daquele lugar. E veja que Paulo fala que nós somos desarraigados do mundo perverso. Esse mundo não é um mundo bonzinho, esse mundo jaz no maligno, está no regaço do diabo. Esse mundo tem como Deus desse século o próprio demônio, Satanás, que como um dragão tem tentado seduzir a tantos para serem de fato malditos diante do Senhor e que venham afrontar a santidade de Deus. Cristo nos libertou deste mundo, e por isso, se somos desarraigados do mundo perverso, se somos libertos do mundo perverso, não somos mais escravos do pecado, embora ainda pecadores, mas somos aqueles que vivem a lei de Cristo, a santidade do Senhor. Por isso Paulo, mais amadurecido, um Paulo que escreve agora aos Romanos, mais para o final da sua vida e do seu ministério, lá no capítulo 12, verso 1 e 2, ele fala isso: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste mundo perverso, e não vos conformeis com este século. Ou seja, o crente é aquele que deve renovar constantemente a sua mente diante do Senhor. E é óbvio que esta renovação da mente, nesta caminhada da perseverança dos santos, daqueles que são desarraigados do mundo, não acontece de maneira mágica. Não é no momento da conversão, pronto, acabou, você pode seguir sua vida, não tem que se preocupar com nada, basta você pagar o seu dízimo, dar ofertas gordas para a igreja e você já está resolvido. Não, não é assim. Não é assim. O crente é aquele que constantemente está ruminando na Escritura Sagrada, busca o Senhor em oração, e é aquele que de fato demonstra a sua eleição feita pelo Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a expressão de Paulo, que já começa a falar da salvação pela graça, não a salvação pela lei, inclusive a própria lei moral, não, mas a salvação pela graça do Senhor, ele diz: Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. A nossa salvação é de fato vontade de Deus, é obra de Cristo, é a atuação monergística do Espírito Santo, é de fato aquele processo que me liberta do mundo perverso e me faz um crente, caminhando na estrada, no caminho que é Cristo Jesus. Por isso, quando Paulo reconhece esta obra do Deus triuno, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Paulo então desemboca numa pequena doxologia, numa adoração, quando no verso 5 ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Quem é salvo no Senhor, diga amém. Exatamente isto. Estamos livres do mundo e estamos no braço do Senhor, e nós entendemos que toda esta introdução do apóstolo Paulo
não aponta para outra pessoa, senão para o nosso Cristo amado, o nosso Cordeiro glorioso, aquele que está no trono, aquele que abriu o livro, aquele que despedaçou os selos, aquele que anda entre os candeeiros, aquele que ordena o toque das trombetas, aquele que de fato ordena os anjos para que falem 7 vezes, aquele que distribui as taças do cálice da ira do Senhor, mas também para a nossa redenção, porque os ímpios recebem todo o amargor da ira do Senhor, mas nós não recebemos, porque todo aquele amargor foi direcionado para Ele, que é o nosso Redentor. Por isso, quando Paulo ele traz nessa introdução tantos elementos preciosos, ele vai mostrar Cristo do começo ao fim. No verso 1, quando ele fala do seu apostolado, ele diz: esse apostolado veio de Cristo. Não adianta esses falsos líderes ficarem me atacando, dizendo que eu não sou apóstolo, e autoridade de quem? Quem de fato concedeu? Quem concedeu o meu apostolado, e a palavra apóstolo significa enviado, foi pelo próprio Cristo. No verso 2 ele diz: nós somos uma igreja de irmãos e companheiros, porque somos a igreja de Cristo, nós somos um corpo, e o corpo possui vários órgãos, que trabalham para a manutenção e vida deste corpo, vida essa que é dada pelo próprio Cristo, vivendo em comunhão, vivendo em companheirismo, nós que temos a graça e a paz, e Paulo vai dizer, de Deus Pai e da parte de Cristo, nós temos essa graça imerecida, e essa paz plantada no nosso interior, como diz o verso 3, por causa de Cristo Jesus, porque a obra é de Cristo. Se temos a nossa condição de depravação total, a eleição incondicional do Senhor Deus, se temos a graça irresistível do Espírito Santo e a vida gloriosa do crente em Cristo, na perseverança dos santos, isso porque houve de fato uma expiação da parte de Cristo sobre os seus eleitos. A obra é do Senhor e tudo redunda para a glória de Deus Pai. Algumas pessoas perguntam: por que nós, na maioria das vezes, concedemos glória a Cristo e não a Deus Pai? Você está equivocado. Quando nós glorificamos a Cristo, nós glorificamos a Deus Pai, porque toda glória a Deus Pai só chega a Ele por meio de Cristo Jesus. Você não glorifica o Pai diretamente, você glorifica o Pai pelo o novo e vivo caminho. É esse o significado quando Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz isto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse novo e vivo caminho. Por isso, quando Paulo diz: Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém, nós vamos encontrar na Escritura Sagrada vários textos mostrando que toda a glória deve ser dada a Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Hoje, na nossa liturgia, nós lemos ali o reinado de Cristo. Cristo reina. Esse reino não é um reino que virá lá no futuro, não é para essa terra, irmãos. Esse reino já existe, sobretudo por esta igreja triunfante no céu junto com Cristo. E esse reinado faz com que Cristo vá subjugando a criação cada vez mais como homem encarnado, para no final entregar tudo a Deus Pai. Os irmãos se lembram que na leitura de 1 Coríntios, o próprio Cristo vai se submeter ao Pai, não porque Ele é um Deus menor, não, Ele é Deus tal qual, mas a função é diferente. Em termos de função, Cristo, Ele se submete ao Pai. Assim como as mulheres se submetem aos homens, a submissão das mulheres aos homens não é porque ela é menor, não é porque ela é menos inteligente, menos capaz, nada disso. Embora seja a parte mais frágil,
mas isso acontece por uma diferença funcional. É por isso que os seus filhos se submetem aos pais e não o contrário, não importando a idade desses filhos, desde que eles estejam morando com seus pais. Enquanto mora na casa do papai, enquanto está ali recebendo sua mesada, ele se submete à autoridade dos pais. Isso é funcional, é uma diferença de função. Da mesma forma, Cristo, que há de glorificar o Pai, há de se submeter funcionalmente diante do Senhor. Por isso, quando nós encontramos esta abertura da carta aos Gálatas, percebemos como Paulo, ele trata acerca do seu ministério, ele trata acerca do que é a igreja, ele trata acerca do que Deus faz nesta igreja, através da obra de Cristo, e a finalidade desta igreja, que é a glória pelos séculos dos séculos, a Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações desses 5 versículos tão poderosos. Quero trazer 4 aplicações. A primeira aplicação, amados, é que conforme nós vimos aqui pelo apóstolo Paulo, toda a capacitação e toda a nomeação para o exercício do trabalho no reino de Deus vem de Cristo. Você é presidente da UPH? Foi Cristo quem assim o fez. Você trabalha junto ao MP? Foi Cristo que assim o fez. Você está envolvido em alguma área de ministério na igreja, ou de atuação, de trabalho? Foi Cristo que assim o fez. Você foi comissionado, homens e mulheres, para ajudar na cozinha da igreja, para com alegria servir aos irmãos? Foi Cristo que assim o fez. Ele concede à igreja, é Ele quem concede à igreja irmãos e irmãs envolvidos e envolvidas no reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, cada crente precisa ter discernimento do seu papel no reino de Deus. Pode ser que essa atuação esteja diretamente ligado à igreja como instituição, mas ele precisa entender que a sua vida, ela foi comissionada por Deus. Nós temos um dom, temos um talento, temos uma capacitação, e desta forma o Senhor nos conduz à igreja. Você se lembra da parábola dos talentos? Você é o primeiro a receber, que recebeu uma quantidade maior? Você é o segundo a receber, que recebeu uma quantidade um pouco menor? Ou você é o terceiro, que enterra e nada faz com aquilo que Cristo lhe concedeu? Irmãos, quando nós temos esta visão, a nossa atuação no ministério se torna tão leve. Aquela viagem de ônibus que eu tenho que fazer para estar junto aos meus irmãos, no exercício do ministério, é tão leve, é tão rápida. Eu nem percebo que o ônibus está lotado com aquele cheiro de suor, eu nem percebo isto, porque eu me alegro diante do Senhor. É claro que nós temos tempos na nossa vida, temos um tempo para nós mesmos, tempo para o nosso trabalho, tempo para a família, mas temos também tempo para a igreja. Nós não podemos sacrificar a nossa família por conta da nossa atuação na igreja, mas o contrário também não. Eu tenho que me envolver. Toda obra realizada na igreja é realizada por você. Você já pensou se o coração dissesse assim: estou cansado, há 60 anos eu bato no peito desse velho, desse que vos fala, cansei. Então, rim, assume aí, meu filho. Pulmão, dá teus pulos, que eu estou fora. Qual é o resultado disso? Quando os rins falam assim: estou cansado de passar todo esse tempo filtrando, filtrando Coca-Cola, filtrando açúcar, filtrando, eu não aguento mais, é pesado, eu vou parar. Quando isso acontece, você sabe o que acontece com o corpo.
Você sabe quando o pulmão ele se cansa, quando o coração se cansa, quando o rim se cansa e simplesmente para. Você sabe o resultado disso no corpo. Ah, mas a nossa igreja parece que não caminha para... Ué, olhe para você mesmo. Como aquele pastor que já estava cansado de pregar do envolvimento dos irmãos, etc. Disse: amados, nós vamos fazer o velório da nossa igreja. Acabou, morreu, não tem jeito. Então, no sábado, todos estão convidados a tal hora aqui para o velório da igreja. E aí, quando a crentaiada chegou, vamos ver que presepada é essa? Vamos lá. E foram lá, se reuniram, e lá estava o caixão, fechado. E aí o pastor fez toda a cerimônia fúnebre, falando, se lamentando da igreja. Ele falou: agora nós vamos olhar para o morto antes de que seja enterrado. E ele abriu aquele vidrinho e pediu para que toda a igreja fizesse uma fila e olhasse para o morto. Qual não foi a surpresa daquelas pessoas que dentro do caixão havia um espelho, e todos olharam a sua própria face. Meus irmãos, Cristo o comissionou para uma obra, seja na igreja local, seja como pastor, seja como missionário. Os pastores aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, estão profundamente incomodados em como não temos visto jovens se levantando para a obra missionária e para a obra pastoral. Isso nos incomoda. Nós precisamos de fato entender que tudo aquilo que vem para o trabalho do reino vem do Senhor, e isso também deve fazer com que eu tenha responsabilidades mínimas na igreja. A igreja deve viver a comunhão, o companheirismo. Se porventura você acha a primeira igreja uma igreja fria, meu irmão, avalie primeiro você mesmo. Sabe aquele irmão que diz assim: eu nunca recebi a visita de ninguém, e ele tem razão na sua queixa, ele não está de todo errado, mas aí vem aquela pergunta desconcertante, meu irmão, quantos você já visitou? Aí ele está doente em casa, está com gripe, está com caspa, está com, dor de garganta, anuncia no grupo, ninguém foi visitá-lo. Aí ele diz: pois é, meu irmão, fiquei doente, ninguém me visitou. Ok, irmão, você tem razão, a obrigação nossa é visitar os irmãos, mas quantas vezes você já visitou o Brad? Quantas vezes você já visitou irmãos que estão doentes? É preciso que chamemos a responsabilidade da comunhão da igreja. Paremos um pouco, irmãos, de cobrar as pessoas ao nosso redor, e nós mesmos assumirmos esta responsabilidade. Na última reunião do conselho, isso foi pauta da nossa reunião, e algo lindo e maravilhoso, usando palavras do presbítero Joaquim, algo que foi extremamente belo naquela reunião, é porque cada presbítero, ele não trouxe cobrança sobre irmãos, trouxe cobrança para si mesmo e a sua família. Se você quer uma igreja unida, uma igreja que vive o companheirismo, começa por você. Uma frase que eu ouvi há muitos anos e que vem apenas como exemplo: quer um mundo limpo? Varra o seu quintal. Quer uma igreja calorosa, com comunhão? Busque as pessoas e vá a elas para tratá-las como irmãs e companheiras. Porque, meus amados, nós entendemos que tudo isso deve ser manifestação desta graça e desta paz garantidas em Cristo. Essa é a terceira e penúltima aplicação. Nós temos estes elementos garantidos por Cristo. Crente não perde salvação. Isso é uma doutrina, e eu não sei se devo dizer que é uma doutrina satânica, mas então vamos retirar essa expressão, mas é no mínimo carnal. Crente salvo por Deus não perde salvação. Ele pode até se afastar, mas ele volta, porque ele é do Senhor.
Por isso eu preciso entender que a graça, este dom imerecido e essa paz plantada no meu coração são garantidas em Cristo Jesus. A minha salvação tem como garantia, como grande penhor, a obra de Cristo sobre mim. Então, não se preocupe, você que é convertido ao Senhor, você que é filho de Deus, você não vai perder, você não será lançado fora. Pelo contrário, ainda que você em dados momentos da sua vida se afaste do Senhor ou procure se afastar do Senhor, e isso acontece, muitos crentes esfriam na fé, mas o Senhor graciosamente vai trazê-lo à comunhão. E não necessariamente vai fazer isso com desgraças, né? Tem pessoas que dizem assim: a gente se afasta, o Senhor Deus vem. Não necessariamente. Deus pode convencê-lo, e você pode vir a Ele e entender que a maior alegria que você tem é o Senhor. Sabe, irmãos, na minha devocional diária, eu tenho uma luta comigo mesmo, né? Aí, pastor, acontece isso, pastor? Acontece, você vai ouvir. A minha primeira frase, depois que eu glorifico ao meu Senhor, no meu momento de oração, eu digo: Pai, ainda que a minha mente pecaminosa diga o contrário, este momento contigo é o mais precioso deste dia, é o que mais me conduz à alegria e contentamento, meu Senhor. Meu coração pode estar aqui, essa minha mente pecaminosa pode estar agitada, tem um monte de coisa a resolver, tem aconselhamento na igreja, tem isso, tem aquilo, mas Senhor, o melhor momento é estar contigo, e de fato isso deve me levar a desfrutar desta graça e dessa paz garantidas por Cristo, porque a finalidade de tudo é o soli Deo Glória, SDG. Pastor, o que é esse SDG que todo mundo coloca lá? Soli Deo Glória. Não me disse nada, o que é isso? Isso é nome de remédio e tal? Não, isso é uma expressão da língua latina, que significa literalmente glória somente a Deus. Quer você coma, quer você beba, você durma, você namore, você faça qualquer coisa, tudo deve ser para a glória do Senhor. Por isso Paulo encerra a sua introdução trazendo esta doxologia, a doxologia que diz que ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós pedimos para que o Senhor nos ajude, para que tenhamos responsabilidade para com as nossas habilidades no reino, para que tenhamos os meus irmãos como família e companheiros, para que eu saiba desta obra inefável que trouxe a graça do Senhor sobre mim e plantou no meu coração a paz que excede todo entendimento. Desta obra maravilhosa que envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que transforma um depravado total num santo perseverante. E também a alegria de em tudo glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, somos recalcitrantes, pecadores, às vezes duros de coração, mas tem misericórdia de nós, e nós Te louvamos, porque constantemente somos alertados carinhosamente, paternalmente em Cristo Jesus, a termos a nossa maior alegria no Senhor. Sê conosco e nos ajuda, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a atuação do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada por essa terra, até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.